O Evangelho da Salvação também vem pelo testemunho da comunidade atual. Por isso menciono aqui as palavras da professora Graciele Fabrício, da cidade de Juí, do Rio Grande do Sul, ao comentar sobre a reflexão do Evangelho do domingo passado. Aspas. Dom Orvandil, renovo minha fé com tuas palavras, porque me desafiam a dizer: estou aqui no mundo, pronta para me manter na luta. Um grande e amoroso abraço. Fechar aspas. E o Evangelho anunciado para este domingo, 11 de agosto de 2024, é o de São João, no capítulo 6, do versículo 41 ao versículo 51, que eu peço vocês leiam aí e, se estiverem com outras pessoas, reflitam, orem pela recepção deste Evangelho, cuja reflexão faremos logo após a vinheta, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ao ler este trecho do Evangelho que indiquei para vocês, com aqueles que João designou como os judeus que murmuraram, me lembrei daquele fantástico filme chamado A Sociedade dos Poetas Mortos, protagonizado por Robin Williams, no papel de professor. Este mestre, ao se deparar com os seus alunos de literatura, mostrou a eles que aqueles professores anteriores, de rostos rígidos, guardados pelos quadros nas galerias de professores e reitores da escola, que usavam livros antigos, mofados, para ensinar poesia, para ensinar literatura, para ensinar oratória, para ensinar declamar. O professor da Sociedade dos Poetas Mortos mandou abandonar os livros antigos, rasgar os livros antigos e incentivar os alunos a que escrevessem as suas poesias, que as declamassem por eles mesmos e que vivessem intensamente suas emoções e dessem asas à sua inteligência. Daí vem o nome do filme, Sociedade dos Poetas Mortos. Aquela sociedade sem vida, dos professores congelados, das obras literárias empoeiradas. Era preciso a graça da criação agora. Esse texto mostra dois mundos em profundo choque. Quando Jesus diz que ele era o pão descido do céu, o pão que vinha dar vida ao mundo, o pão juntado ao peixe, ambos compartilhados na montanha, e vê-se nesse texto os poetas mortos, isto é, os fariseus que murmuram contra Jesus porque Jesus vem trazer vida. E como João dirá mais adiante, vida e vida em abundância. Eles, os poetas mortos, isto é, esse grupo de judeus, lá nas barrancas do lago da Galileia, murmuravam, dizendo: mas como ele é capaz de dizer que o pão descido do céu, se nós conhecemos o seu pai e a sua mãe, seus familiares aqui?
Os poetas mortos são incapazes de reconhecer o pão da vida do mundo, da vida das pessoas em Jesus, porque ele era humano demais para a avaliação deles. Jesus era muito carpinteiro demais para ser pão descido do céu. O seu pai, José, segundo diz aqui o texto, era um operário demais para que Jesus descesse do céu. A sua mãe era uma jovenzinha, habitante de Nazaré, da Palestina, trabalhadora também da agricultura e da tiragem de leite, como camponesa, para que Jesus fosse capaz de se reconhecer como pão descido do céu. Esses judeus aqui, que na verdade são os fariseus, pertencem a uma sociedade morta que promove a morte, que para sobreviver por algum tempo precisa rebaixar o outro, nesse caso, Jesus. Como que aquele que desceu do céu pode ser filho de um operário? E ele mesmo, um operário na oficina de José. Como que o pão do céu, Jesus, pode ser filho de uma agricultora, de uma camponesa? Sim, quem integra uma sociedade de poetas mortos, de religião morta, de religião ritualística, de religião legalista, que impõe aos outros a obediência às leis das quais eles, os mortos, creem. A sociedade dos poetas mortos é que controlam as vidas dos vivos. E quiseram manipular a vida de Jesus como manipulavam a população inteira, mantendo enormes contingentes humanos sob controle e sob o ferrolho que gera morte. Quem pertence à sociedade dos mortos, e aqui é uma analogia que faço, quem pertence à religião da morte, à religiosidade da morte, ao regulamentarismo da morte, ao legalismo da morte, só rebaixa os outros, indignifica os outros, não se importa com a situação de sofrimento das vidas dos outros. No entanto, Jesus era o pão do céu, o pão da criação, o pão que alimenta, o pão que nutre, que sacia, o pão da mesa e o pão lá da montanha. Jesus é o pão que dá vida ao mundo. Não é a religião dos poetas mortos, dos religiosos mortos, da maquinação da morte, mas Jesus é o pão da vida. E ao longo do Evangelho de João, se perceberá o quanto Jesus é o pão da vida. E aqui chega a dizer que quem crê nele, ele o ressuscitará, porque ele é o pão da vida, ele é o pão da Páscoa, é o pão pascal. E o pão eucarístico, que não se prende a celebrações, mas a acontecer no surgimento das vidas das pessoas que foram massacradas e humilhadas por aqueles que pertencem ao aperto dos botões da morte. Aqui, o Jesus, o pão da vida, compartilha a vida
os seus discípulos, a quem ele chama para serem aqueles que distribuirão os pães e os peixes. Ele é o pão da vida, o pão do céu para a vida do mundo, para o homem doente em Jerusalém, por cima de quem passavam multidões durante 38 anos sem que sem que ninguém o colocasse na piscina, para que ele também se curasse. O pão que desceu do céu, o pão da vida do mundo, que é Jesus, disse ao homem: tu estás curado. Este pão que veio trazer vida, trouxe vida aos olhos do cego, que depois foi arrastado por esses da sociedade dos religiosos mortos, dos poetas mortos, para dar depoimento, e perguntaram quem o curou. O homem já beneficiado pela criatividade, pela cura, pela salvação, pela graça de Jesus, diante da pergunta: é verdade que ele diz que é o Messias? Respondeu: se ele é o Messias, se ele é o Cristo, se ele é o que disse que viria, eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Isso é difícil para os poetas da sociedade dos mortos. Eu inverti aqui de propósito. Para os poetas da sociedade dos mortos, difícil para eles entenderem como isso pode acontecer. Como é que Jesus se move em direção ao outro? Se move de forma espontânea, ele enxerga as pessoas, ele toca nas pessoas, ele revive as pessoas, ele recria as pessoas. É porque Jesus não pertence à sociedade dos poetas mortos. Jesus não integra a religião dos mortos. Jesus não é parte, de modo algum, de uma tradição que se empoeirou e morreu. Por isso, ele mesmo diz: eu sou o pão da vida. E o fato de dizer eu sou, ele se remete a si mesmo, a fonte original da vida, libertadora, porque criadora. Daquela experiência de Moisés diante da sarça ardente, quando ele perguntou: mas afinal, quem és tu? Em diálogo com Yahvé, na árvore ardente. Se me perguntarem quem me enviou, se Faraó perguntar quem me enviou, a resposta que Moisés ouviu foi esta: diga-lhes que eu sou o que sou, te enviou. Jesus diz: eu sou, ligando-se à originalidade deste mistério grandioso da vida que faz vibrar a dignidade das pessoas massacradas. Foi dele que Moisés ouviu: eu ouvi o clamor dos filhos dos israelitas e vi a opressão com que os faraós os oprimem e desci para libertá-los. Este é o pão que desceu do céu. Jesus que desceu do céu, ao dizer eu sou o pão que dá vida ao mundo, se remete a esta enorme possibilidade de libertar, de tocar nas pessoas, de reerguer as pessoas, de ressuscitar as pessoas, de alimentar as pessoas e levá-las a buscarem o pão que desceu do céu.
Esse é o último ponto que eu quero tocar aqui. Quando ele diz, finalmente, quem crê possui a vida eterna. Este pão que desceu do céu não chegará às pessoas pela busca da lei, pelo legalismo, pelo cumprimento de itens da lei imposta por estes judeus da sociedade da religião morta. Este Jesus não será alcançado, esta fé neste Jesus não é por meio da razão, da mera razão filosófica que constrói um conhecimento de Deus que só chega a Deus pelos caminhos do conhecimento lógico. Não. Este Jesus que traz vida ao mundo, repetindo, como ele mesmo disse no segundo registro de João, mais adiante, capítulo 10, versículo 10, trazer vida e vida em abundância a este mundo e a nós que integramos este mundo. Chegamos nele pela fé. Somente pela fé. Podemos ser racionais, mas para chegar nele precisamos da fé. Temos os nossos regramentos éticos e morais. Ótimo! Mas para chegarmos nele, somente pela fé. E esta fé é o assumir o pão que desceu do céu. Torná-lo ativo em nosso pensamento. Abrir o nosso pensamento, abrir as nossas palavras para que ele caiba no nosso discurso e motive, esquadrinhe o nosso discurso. E, sobretudo, a nossa prática, como discípulos e discípulas dele. Permitindo que ele nutra esse discipulado dele em nós. Isso é fé. É assumi-lo, é acolhê-lo, é radicalizá-lo na nossa vida. Em outras palavras, o pão que desceu do céu é acolhido pela fé. A fé que se expressa na Eucaristia, na Santa Ceia, no pão e no vinho, naquele momento de absoluta riqueza espiritual que aprofunda a fé. Mas também acontece cada vez que nós lutamos para mudar esta sociedade comandada pelos poetas mortos, os poetas da morte, os poetas promotores da morte, e colocarmos as nossas relações sociais no caminho do pão que desceu do céu para dar vida ao mundo, a nós e ao mundo todo. E a nossa conduta jamais será como a dos judeus aqui de João, que precisam reduzir o outro, diminuir o outro, categorizar o outro como filho deste, filho daquela, portanto ele não presta, não é o que diz. Reduzir a pessoa a um currículo de uma história curta e não ao pão da vida. Quem se alimenta com o pão da vida, pão que desceu do céu para dar vida ao mundo, também haverá de lutar como pão que é extensão profunda do acontecer do pão que desceu do céu para dar vida ao mundo, se relacionando com as pessoas. Perdoarmos quando precisamos perdoar. Sermos perdoados quando precisamos do perdão. Amar sempre e em todas as situações. Estendermos as mãos ao outro na luta por sua vida e não para derrubá-lo, como fizeram os judeus aqui nesse texto. Isto é nos alimentarmos com o pão que desceu do céu para dar vida ao mundo.
E esta é a forma concreta, prática, realizada da nossa fé, de crermos, aceitando esta proposta, esse projeto que revivifica o mundo, que dá uma nova poesia para o mundo, que dá um novo entusiasmo para o mundo, que dá saciedade ao mundo, que dá plenitude ao mundo, que dá vida abundante ao mundo, que dá superação ao mundo, através de nós também. Seja esta a nossa fé, seja esta a nossa abertura para o pão da vida que desceu do céu, que está entre nós, que acontece entre nós, que se realiza em nós. Nós também realizemos com os outros, com as outras pessoas, nas nossas relações e para além das nossas relações. É uma questão de fé. Amém.